não desce para o play. Se aplica inteiramente ao licenciamento ambiental. Não é fácil, é complexo, e os órgãos ambientais acabam tendo esse desafio hercúleo e de ser alvo, como bem disse Marquezine, de todo mundo. Né? É interessante como acaba sendo criticado por realmente quase todos, e está errado isso. Eu sempre disse, ontem lá no Recife estava falando para empresários, eu disse, querem que a questão ambiental funcione? Tenham um órgão ambiental forte. Tenham um órgão ambiental com técnicos. Tenham um órgão ambiental com jurídico forte, para poder contrapor todas as, enfim, recomendações e questões que acabam recebendo, para que o técnico tenha segurança para fazer aquilo que se espera dele, análise ambiental. Hoje, talvez, e vocês podem falar isso muito melhor do que eu, que pouco se faz. O técnico, ele fica 60% a 70% dele fazendo coisas periféricas e 30% que ele deveria fazer. Então, esse licenciamento ambiental, que a gente tem essa questão complexa aí para ver, que é justamente os órgãos do Cisnama. E Cisnama, se eu entendesse de física, eu não teria feito direito, mas eu lembro lá no segundo grau, quando eu estudei sistema, e sistema é feito para funcionar. E, lamentavelmente, no Brasil tem funcionado muito mal. E esse é um grave problema. A judicialização em matéria ambiental talvez seja uma coisa das piores que existe. Você tira uma discussão da área técnica, onde ela deve acontecer, e leva para um juiz. Um EIA-RIMA, 60 técnicos da empresa de consultoria dizem A, 40 técnicos do órgão ambiental dizem B, 20 técnicos do órgão de assessoramento do Ministério Público dizem C. E aí você pega uma pessoa formada em Direito e diz para ela, você vai dizer quem está certo. É óbvio que vai dar errado. Não funciona. Nós, com formação jurídica, somos alguns bons curiosos na questão ambiental. E ponto. É igual biólogo de órgão ambiental dizendo que é nascente de determinado lugar. Isso é coisa de geólogo. De hidrogeólogo, de geógrafo. É igual o geógrafo falando de formação florestal. É igual advogado se metendo em qualquer uma dessas duas questões. Muito perigoso. Daí começa a ter muito problema. Então, evitem a judicialização. Eu pedi até, comentei com a Cláudia, e conversei com ela e com o presidente da Fátima, o doutor Alexandre, sobre uma questão. Tem uma ação civil pública, lá em Joinville, que trata da supressão de Mata Atlântica, em área urbana, em área rural, aquele dispositivo do 14 da lei e 19 do decreto. Essa ação proposta em 2015, em julho de 2015, teve uma liminar. A Associação Empresarial lá nos contratou e pediu, pede para ingressar na ação, vamos fazer um agravo lá para o TRF, vamos. Eu olhei a ação, olhei para o cliente e falei, posso tentar um acordo? Você acha que? Falei, será que alguém já sentou, né? Na mesa? Isso faz 3 semanas. A gente levou a nova interpretação do IBAMA, né, que vai inclusive refazer sua orientação jurídico-normativa para loteamentos e edificação em área urbana, não precisa mais de anuência. Quer dizer, nunca precisou, a interpretação é que foi feita, né, de forma equivocada e agora a consultoria jurídica está voltando atrás. Isto foi levado para o Procurador da República com uma atuação espetacular, quem rendo minhas homenagens. Ontem peticionou nos autos falando, olha, quero que reverta a liminar, e nos foi trazida a possibilidade de sentar na mesa. IBAMA, Fátima, Ministério Público, e fazer um acordo. E ele então pede para que essa reunião aconteça e nós vamos na próxima, talvez próxima semana ou na outra, conseguir sentar à mesa e resolver uma ação de 2 anos com conversa. Isso deveria ser o Cisnama. Me parece que essa mesa que está aqui deveria acontecer outras vezes e mais vezes. Então, aqui são os órgãos, e já me apresentaram a plaquinha. Eu só queria ainda falar uma outra situação, e eu quero contar uma história para exemplificar isso. Vem a lei, e aí vem as resoluções, portarias e as ienes. Isso dá o furacão, quando tem as ienes, aí são 500, né? E é engraçado como no órgão ambiental a lei muitas vezes não faz funcionar, tem que vir uma iene. Ou a melhor definição que eu ouvi de portaria na minha vida, portaria devia ser recepção de prédio, né? O que te dá direito ou obrigação é a lei, não a portaria. Uma vez eu fui no órgão ambiental municipal e fui pedir cópia de um processo. Parei no balcão ali do protocolo, olhei e falei, o cara muito simpático, o cidadão. Aí eu passei o número, ele achou, ele falou, está aqui. Eu falei, eu quero bater cópia. Ele assim, o senhor tem preocupação nos autos?
Falei, não. Então o senhor não pode. Falei, por que eu não posso? A IN 07/09 de sem ter procuração. Eu olhei para ele e falei, cara, eu sou advogado. Advogado tem uma lei federal, nosso estatuto, a lei 8.906, diz que eu posso. Ele, é? Então posso? Ele assim, não. A IN 07/09 diz que não. Aí o advogado eterno inconformado, olhei e falei, cara, olha só, vamos para a área ambiental. Em 2003 teve uma lei magnífica, a lei 10.650, a lei de acesso à matéria ambiental. O Brasil é ótimo, né? A Constituição dá e tem que vir uma lei. Aí ele olhou e falou, sério? Eu falei, sério. Pô, que legal, não conhecia essa lei. Pois é, posso... Na época não tinha do celular assim, mas eu falei, posso te trazer ela outro dia. Ele, pô, que legal, assim, então eu posso olhar? Ele assim, não. Que a IN 07/09 disse que não. Aí eu apelei, eu olhei para ele e falei, já ouviu falar da CF? Ele, CF, doutor? Eu falei, o que é? Eu falei, Constituição Federal. Ele, opa, essa eu conheço. Eu falei, é um avanço, vamos lá. Eu falei, a CF diz que eu posso. Aí até então ele estava sendo cordial, solícito, ele recolheu o sorriso, olhou e falou, doutor, acho que o senhor não está entendendo. Aqui não vale a CF. Aqui vale a IN 07/09. Esse é o Brasil. Aí o que eu fiz? Eu fui ler IN 07/09, vi que era o superintendente que tinha que autorizar, fiz o requerimento, e depois de um dia inteiro eu consegui ter acesso ao processo. Tá errado, tá? Tá errado. Sobre os órgãos integrantes do CISNAMA, eu queria só chamar a atenção, eu sei que foi objeto da palestra ontem, foi falado, mas só queria chamar a atenção de um ponto. O ICMBio faz parte do CISNAMA. Então nós temos, aqui no estado, no caso ou no município, IBAMA, Fátima, Floran, mas o ICMBio lá criado em 2007 também faz parte do CISNAMA, e é isso que gera a controvérsia, e por isso que ele é tratado diferente dos demais órgãos intervenientes que estão aí listados. E a participação do ICMBio ficou essa controvérsia entre o parágrafo 1º do artigo 13 da lei complementar, que fala que os demais órgãos intervenientes podem se manifestar de maneira não vinculante, e o disposto no parágrafo 3º do 36 do SNUC. Eu não sei se os senhores sabem, mas existe inclusive uma ação declaratória de inconstitucionalidade proposta pelo Estado de Santa Catarina contra o parágrafo 3º do artigo 36 da lei do SNUC. Não houve nem o despacho da liminar, parece que os ministros lá do Supremo estão mais ocupados assim, né, com outras questões, especialmente nesse momento. Mas por quê? Porque claramente, na interpretação de muitos, há agora sim um choque entre o que dispõe o parágrafo 1º do 13 da Lei Complementar 140 e o parágrafo 3º do 36 do SNUC. E, nesse sentido, eu trouxe... hoje está pautado para ser votado na CFT, a Comissão de Finanças e Tributação, o PL 3729 de 2004. Ontem, quarta, estava pautado pela quinta vez, hoje é quinta, estava pautado pela quinta vez, e esta é a versão que foi apresentada pelo deputado Mauro Pereira na segunda-feira. É só o artigo 30, né, mas tem a versão toda que foi apresentada, que na verdade foi uma adaptação do texto do MMA com o texto original do Mauro Pereira, onde tem dois pontos basicamente, e até sei que um já foi falado aqui, de discórdia, que era o artigo 12, que é o mapa de restrições ambientais, que com devido respeito também não consigo aceitar que você fala a lei, que vai vir um mapa e o mapa vem depois, feito com base em questões subjetivas. E o segundo ponto é justamente a participação de intervenientes, que se pede três coisas. Um, que o ICMBio deixe de ser vinculante, que ele seja tratado igual aos demais. Dois, que tenha prazo. Que é uma coisa, é engraçado falar de prazo para advogado, né? A nossa vida é prazo. Então é simples, que me dê um prazo. O que o empreendedor precisa? Uma estimativa de tempo e custo de licenciamento, para ele ver se cabe no modelo de negócio dele. Se você disser, vai durar 1 ano e dura 3, ele quebra. Se você disser, vai durar 5 anos, talvez ele não faça. O que ele precisa é de previsibilidade. Também o órgão ambiental precisaria dessa previsibilidade. Então foi feita, e nessa forma, está lá o parágrafo 3º do artigo 30, a ausência da manifestação da autoridade envolvida no prazo estabelecido não obsta o andamento do licenciamento. Sei que a questão técnica, sei que foi falado aqui, que muitas vezes quando o IFAM, a FUNAI ou o ICMBio se manifestam sobre o assunto de interesse deles, é difícil para o órgão ambiental contrapor. Arqueologia, por exemplo, você não tem dentro do órgão ambiental, mas, pelo menos, a lei vai trazer uma regra. E depois,
Depois saem as ienes aí, a gente vê como é que vai funcionar. E o parágrafo 5º, as manifestações não vinculam. E aí, no último artigo, como vive renumerando, tem a disposição da revogação expressa do parágrafo 3º do artigo 36 do SNUC. Não se revoga o SNUC, não é isso. Se revoga somente a questão de vinculação do ICMBio, da sua manifestação. Último ponto, e meu tempo já foi mais do que esgotado, é justamente eu trouxe só eu não sei se acabou sendo falado, esse acórdão é do dia 2 agora, é uma manifestação do TRF sobre o princípio da proibição do retrocesso, e concordo integralmente. Não discuto se o princípio existe ou não. A questão toda é como, especialmente nas ADIs do STF contra o Código Florestal, esse princípio está colocado, vai se proibir município de fazer plano diretor daqui para frente. Você não pode mais mudar zoneamento. Porque eu entendo que, o que não se pode é tirar um direito pré-estabelecido. Você não pode revogar o Código Florestal mais no Brasil. Você não pode revogar inteiramente a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Agora, adequá-la, o mundo evolui. E eu pego esse exemplo dos municípios. Os municípios evoluem. Não mexer em plano diretor, e falar em plano diretor em Florianópolis nesse momento é magnífico. Para quem é de fora, a gente está há 4 anos sem plano diretor, porque o Ministério Público Federal está discutindo o nosso plano diretor, e a Justiça Federal está discutindo o plano diretor, eu não sei de onde essa competência, mas enfim. Você tem que fazer o plano diretor. Ele tem que ser feito antes da ida das pessoas. Senão, a gente vai continuar tirando favela do Siri, com caminhões e tratores e imprensa cobrindo, ao invés de poder planejar as cidades. Muito cuidado com esse princípio, muito cuidado com a participação. E queria, de novo, dizer, eu fico muito feliz de ver na mesa o Alexandre Eis, mas falando pelo município, Estado, União, o Estado mediando, que a gente possa ter isso mais vezes no dia a dia também do processo de licenciamento ambiental. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Marcos. Antes de abrir para as perguntas, só pedir para colocar aqui no slide atrás uma imagem que eu acho que resume a visão do empreendedor disso tudo. Santa Catarina recebeu em 2013 a empresa BMW, ela se instalou em Araquari, e os alemães não entendiam muito bem a nossa realidade em termos de autorizações, licenciamentos. E o presidente da fábrica no Brasil, o Gerald Degen, na apresentação dele, da inauguração da fábrica, fez uma imagem com todas as licenças e autorizações que a BMW teve que buscar no Brasil para poder se instalar. Ele tentou colocar num slide de forma sobreposta. Pouquinha coisa. Exatamente, é o furacão que tinhas colocado. Se a gente que milita, que atua na área, muitas vezes não entende e acha curioso, imagina quem não é da área e quem nem é aqui do Brasil, né? É outra realidade. Mas eu vou abrir então agora para as perguntas. Eu só ia pedir daí que quem quiser fazer a pergunta, que fique em pé, se identifique e faça a pergunta, se possível, em até 30 segundos. Temos... Bom dia a todos, bom dia aos colegas, pessoal da mesa, em especial a Cláudia, querida colega que entrou comigo no IBAMA, a questão de 13 anos atrás, 14 anos, né, Cláudia? Lá em Belém, saudosos tempos. Hoje eu estou no Instituto Chico Mendes, no ICMBio, sou analista ambiental de carreira, sou gestor de uma unidade de conservação, e aí eu
eu queria fazer, na realidade, não é nenhuma pergunta, é fazer uma reparação, alguma coisa que me soa muito triste. O Dr. Burman faz uma afirmação que quando o técnico incomoda, eles mandam para a unidade de conservação. Me entristece muito, até porque eu imagino que ele se refira a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, meu estado natal. Embora tenha sido adotado há mais de 20 anos por esse estado aqui, maravilhoso, que é onde me encontro. Então, eu como funcionário de unidade de conservação, me obrigo a colocar que eu não incomodo ninguém. Quer dizer, se eu incomodo, é porque eu não estou numa unidade de conservação, porque eu estou incomodando alguém. E o trabalho que a gente faz é muito criterioso. Então, essas generalizações são um pouco perigosas. Poderia eu, levianamente, dizer que os colegas juristas, às vezes, obstam bastante os nossos processos administrativos também, mas eu acho que, na verdade, são coisas que eu acho que estão muito mais essas complicações estão muito mais na legislação, no ato de legislar, como bem colocou o doutor Sais. E isso gera todos esses problemas que a gente tem. Talvez existem dentro de vários, em todas as classes, enfim, distorções, mas eu acho que elas estão muito mais isso. E eu também queria colocar uma coisa assim que o Dr. Sais falou ali, uma das últimas afirmações dele, uma bacana. O mundo evolui. Eu concordo, o mundo evolui. Mas a gente está evoluindo em vários aspectos. A gente está passando por um processo de aquecimento global, embora muitos não acreditem. A gente está com um problema gravíssimo de acesso aos recursos naturais, de forma equilibrada, enfim. Então, tudo isso, eu acho que é uma reflexão para nós fazermos também. Eu acho que a gente tem que ter olhar por esse ângulo também. Que evolução que a gente quer. Tá bom? Obrigado. Deixa eu me manifestar. Obviamente que não há generalização, né? Todos têm sua capacidade, competência. Isso é um folclore até, mas que é a realidade lá nossa, tá? Então não se sinta atingido. E eu recomendo, no sentido contrário, que quem tiver interesse acesse o site da Associação dos Servidores da Secretaria do Meio Ambiente de Natal, tá? Vocês veem lá um vídeo, que eu não quis trazer aqui porque o vídeo tem 4 minutos, mas é muito interessante, não sei se vocês conhecem, que conta a história do Departamento de Fiscalização, em que eles têm um vídeo de humor, né? Em que eles aparecem com um pacote pequeno. E nesse pacote pequeno, o cara aparece com os processos, e o cara olha os processos, e isso gera um pacote de dúvidas. Está escrito no pacote assim, dúvidas. Um pacotinho pequeno, tipo um envelope. Aí eles não sabem muito o que fazer. Vamos lá na Sejur. Vamos lá na Sejur, porque vamos tirar as dúvidas na Sejur, né? No jurídico. Aí eles entram na sala da Sejur, aparece a filmagem da sala da Sejur, entram, parece aquelas vozinhas, estão falando lá, aí sai os fiscais com uma sacola desse tamanho, gigante, né? Ao invés de resolver as dúvidas com a Sejur, eles voltam com mais dúvidas ainda. Então, isso acontece tanto no lado dos técnicos como do lado do jurídico. Então, se sentisse ofendido, peço desculpas, mas não é objetivo, é apenas algumas realidades que se postam em certos casos concretos. Eu também só queria fazer um comentário, Homero. Obrigado pela tua fala. E a gente tem 15 minutos, eu extrapolei um pouco, aí a gente acaba falando muito rápido. Só voltar a esse tema que eu acho extremamente importante. O que me preocupa, no princípio, é você querer congelar a possibilidade de legislar. O mundo muda, não disse que foi para melhor. Em muitas coisas foi para pior. E o legislador tem que ter liberdade. Nós estamos num momento péssimo, né? Infelizmente, no Brasil, falar de legislador, etc. Mas a gente não pode ficar pelo momento. A gente tem que pensar a médio e longo prazo e no meio ambiente até para as futuras gerações, como a Constituição determina. A gente tem que ter liberdade de legislar. Eu escrevi um artigo pequeno de jornal, saiu lá no Globo do Rio. O título, Liberdade de Legislar.
Esse princípio colocado de determinada forma, ele veda qualquer possibilidade de legislação, de se fazer leis, o que é muito perigoso. E o que eu estou dizendo é, a definição do que é retrocesso ou avanço que é muito subjetiva. E talvez a gente certamente precise, em algumas questões, leis um pouco mais firmes, em outras que permitam um pouco mais, mas em todas, leis que permitam se planejar. É isso que falta muito, né, me parece. Por isso eu alego com a presença do André aqui na mesa, tem 3 órgãos executivos, 3 níveis de órgãos executivos representados, e também um órgão de planejamento, alguém que pensa, alguém que fala do desenvolvimento e que deve prever, e a gente fala isso muito no Conselho também, nosso papel lá no Conselho de Meio Ambiente do Estado, é fazer planejamento, não só apagar incêndio, porque se você ficar apagando em cada hora, vai ficar pegando fogo em outros lugares. Mas obrigado pela colocação. Ricardo Scherer, eu achei muito interessante a mesa, eu fico muito agradecido de ouvir essa evolução. Eu fico muito interessante porque as 2 instituições que eu sou mais crítico deram grandes contribuições. Foi o ICMBio, eu vi uma visão interessantíssima do ICMBio, eu acredito na valorização das unidades de conservação a partir dela, da importância delas, e hoje a doutora Cláudia. Não desmerecendo os companheiros, mas... E eu, como trabalho, só trabalhei a vida inteira, do ponto de vista civil, ou seja, do ponto de vista dos consultores, eu tenho uma bronca muito grande. Eu vi ontem a manifestação dizendo da pouca importância da anotação de responsabilidade técnica. Eu vou bater diante. A questão ambiental é, antes de tudo, uma questão material. E aí não tem público nem privado. E a gente está escutando muito o que a gente acha. Nesse encontro foi um exemplo. Não se mostrou dados, não se mostrou estatísticas, não se mostrou relevâncias às contribuições. E aí a gente só levanta as questões pontuais. Outra coisa que não se levantou são as exposições de motivos nas leis. Vou ler a exposição da lei de 81. Dizia, por seus objetivos, fica determinado em linhas gerais que a ação do governo federal será, sobretudo, normativa e coordenadora, cabendo preferencialmente aos estados, Distrito Federal, territórios e municípios, tarefas executivas. A União se reserva ao direito de exercer supletivamente as ações de caráter executivo, se por alguma razão faltar condições dos órgãos dos outros demais entes. Então, a valorização, e aí eu me lembro de uma discussão que tinha, eu sou mais antigo, que a SEMA não podia falar em flora e nem fauna, porque era coisa do IBDF. A SEMA criou o termo biota dentro da lei. E aí criou a estação ecológica para estudar pesquisa, porque não podia fazer em parque. E aí na estação ecológica era 90%. 10% era só para pesquisa, para alterar o ambiente e ver como é que acontecia. Se esqueceu isso. Mas na lei criou a estação ecológica, está lá ainda os 90%. Se a gente pegar exatamente, começar a cumprir a lei, eu só quero isso. Ou a Constituição do Estado e a Constituição Federal. Se a gente cumprir isso e respeitar que meio ambiente é uma questão material antes de uma questão subjetiva, porque no final é o que sobra. E aí eu importo o tema. Segurança jurídica, ela só tem relevância se resultar em segurança ambiental. E segurança ambiental quer dizer não um equilíbrio estático, um equilíbrio dinâmico, porque as coisas vão mudar. Eu queria que aí vocês definissem um pouco sobre território, porque uma questão territorial administrativa não é atributiva. E a questão ambiental, e aí o conflito que existe de competências, começa na cidade. Eu queria ver a posição de vocês, porque a área do município de ordenamento do solo urbano chama perímetro urbano. E a área administrativa rural é do Estado. E essa eu queria ver a posição de vocês, que eu não vi essa discussão. Qual é o limite que hoje a lei tem? É uma lei, é um limite administrativo ou é um ponto dos espaços físicos? Ótima a tua colocação, extrema importância. Há uma discussão enorme aí com relação, inclusive, à aplicabilidade de legislação, né? Eu já vi pareceres, eu já vi votos
jurisprudência dizendo que o Código Florestal se aplica à área rural, e aí eu pergunto como ficam as florestas urbanas, né? Como ficam as unidades de conservação dentro de áreas urbanas, mas de qualquer sorte há uma série de dúvidas, inclusive com relação à aplicação do Código Florestal, né? Só para ficar no Código Florestal. Mas eu entendo claramente, o município, na minha visão, o município, ele tem que cuidar da parte urbana e da expansão urbana. Isso é competência dele. Não cabe ao órgão estadual dizer se pode ter 1, 2 ou 3 postos de gasolina com uma proximidade de 500 metros, de 1.000 metros de uma escola. Não é o órgão ambiental estadual. Quem tem que falar isso é o município, porque tem as características do município. Eu estava comentando antes da palestra de uma situação que a área técnica veio me dizer que não poderia implantar uma determinada indústria ou renovar a licença de uma determinada atividade altamente poluidora, um risco enorme, né, tratando de produtos químicos, porque estava no manancial de captação. Realmente, se você olhar para a legislação, é isso que diz a legislação. E aí eu pedi um parecer técnico sobre se ele estava a montante ou a jusante do manancial de captação. E qual a distância do manancial de captação? Porque a bacia, né, o rio, pode ter 20, 30, 50, 400 quilômetros. E me veio o relatório. Ela fica a jusante, ou seja, abaixo da onde é captada a água para o município, essa atividade, e fica a 19 quilômetros. Gente, tem o princípio da precaução, mas também tem o princípio da razoabilidade. Não é possível que uma atividade a 19 quilômetros possa vir causar o impacto. Nesse aspecto, esta licença tem que ser do órgão ambiental estadual, não pode ser do município. O município tem que atender, inclusive, às condicionantes estabelecidas na licença com relação à expansão urbana. Eu não posso deixar e aprovar, por exemplo, o órgão estadual, um loteamento, ou seja, uma expansão urbana, ao lado desta atividade que é altamente poluidora. Por quê? Porque o princípio da razoabilidade me diz, uma atividade dessa emite gases, tem risco, tem cheiro, e depois que eu aprovar esse loteamento, eu vou ter um problema dos munícipes querendo fechar a empresa, que também gera empregos, gera lucros, gera impostos, gera uma série, é o lado da sustentabilidade. Então tem que tomar muito cuidado. O que cabe, no meu entendimento, ao Estado, regular essas questões entre municípios e que tratam de questões que ultrapassam a competência do próprio município, no aspecto do seu ordenamento, por conta exatamente do risco, né? Eu não posso imaginar que todos os órgãos ambientais municipais vão ter um corpo técnico do tamanho que tem o IAP, cerca de 500 técnicos nas mais variadas áreas. Tá? Apesar de nós estarmos aí todos com 30 e alguns anos, né, doutor Ivonete? Nossa diretora de licenciamento, e que em 5 anos o órgão fecha, viu, gente? O IAP fecha, acaba. Para a felicidade de muita gente, né? Para a felicidade, não tem concurso há 28 anos, então não é um problema desse governo, é um problema, então, só para vocês entenderem, não é um privilégio do IBAMA, né? Só para vocês terem uma ideia, eu sou o último advogado do IAP. Aí quando o colega falou que tem que ter um corpo jurídico forte, eu tenho 88 quilos, bem forte, só eu sou o último, viu? Cuido de licitação, contratos, licenciamento ambiental, participo de eventos, câmara técnicas. Deixa eu e fazer... na lista vermelha de extinção. Fazer um apontamento um pouco discordante aqui. Primeira coisa, em relação aos dados que tu me falaste, né? Em relação aos profissionais, nós temos esses dados, não estou mais na secretaria, mas existem dados que os técnicos tinham dificuldade em interpretar a legislação, por exemplo, para fazer um laudo de cobertura vegetal, nos termos da legislação municipal de compensação vegetal do município de Porto Alegre. Então, todos os laudos entravam
né, ou pelo menos uma grande parte, e batiam de volta. Aí gerava o pedido de complementação, adequação daquele laudo para atender uma legislação nova do município de Porto Alegre, que estabelece que corte de vegetação gera um certificado. Tu paga pelo certificado, aquele dinheiro vai para o Fundo de Meio Ambiente e esse recurso é utilizado para aquisição de áreas de unidade de conservação. Aquisição de áreas de conservação, regularização fundiária das UCs, tudo destinado, por quê? Porque Porto Alegre tem uma estimativa, um censo de 1.200.000 árvores. Não tem lugar onde plantar mais árvores, né? O Hospital de Clínicas, que foi cortada lá 200 árvores, precisava compensar 2.500 árvores, num raio de 2 quilômetros foi encontrado 200 pontos para plantar árvores. Então faltava um déficit de 2.300 árvores. Então, nesse caso, né, por todo um questionamento de compensações enviesadas, o município criou uma lei criando esse tal certificado. O que o município começou a notar e fez? A criação de cursos entre as associações, as entidades de classe, o CRBio, né, o CREA, para que eles pudessem entender o espírito da lei e dinamizar tanto o licenciamento como o trabalho de todo mundo, melhorar o trabalho de todo mundo. Em relação à questão da territorialidade, eu como sou municipalista, eu acho que o município tem que licenciar tudo, tá? Dentro da esfera municipal, se é rural ou urbano, para mim não faz diferença nenhuma, certo? E vou lhe dar um exemplo. Quando existia, ainda estava em vigor, a 369, a resolução 369 do CONAMA, que falava lá no artigo 4º que as intervenções em APP em área urbana precisavam da anuência do Estado. As em área rural precisavam da anuência do Estado. Foi feita uma resolução lá do Conselho Estadual do Meio Ambiente e ia se suprimir essa questão em nível estadual. Os municípios lá. Vieram todos os técnicos do órgão estadual e disseram, olha, o Estado tem que se manifestar nesse caso, fizeram uma pressão política e se manteve a exigência da manifestação do órgão estadual para as anuências de intervenção de APP em área rural. Durou 6 meses essa orientação. Por quê? Porque o órgão estadual não conseguia atender o órgão ambiental municipal, que pedia anuência e o órgão estadual não tinha estrutura para fazer essa situação. Então, eu acho que a realidade do município, quem conhece é o município, mais que o Estado. E eu vejo assim, né? É a realidade, e acho que as atividades na zona rural, elas são, em regra, agro-silvopastorismo, na grande maioria dos casos, né? E que, conforme inclusive a própria Lei Geral de Licenciamento Ambiental, elas serão isentas, consideradas isentas de licenciamento ambiental, certificarão isentas, serão reguladas pelos outros instrumentos, Código Florestal e legislação do gênero. Esse é o meu pensamento, obviamente, né? E se um dia também for, eu não tenho, em direito ambiental, né, a gente não é dono da verdade, certo? Direito ambiental é um direito muito recente. Quem trabalha com, nós advogados, trabalhamos com direitos civil, direito romano, direito que tem tradição, nós trabalhamos com direito ambiental há 30, 40 anos, não existe verdade absoluta. Então, se eu for convencido, posso mudar de opinião tranquilamente, sem menor problema. Só antes de passar para a próxima pergunta, né, como bem lembrado pelo cerimonial, não consta no encarte, mas eu creio que consta no site. O nome completo da nossa palestrante foi a doutora Lucila Cláudia Lago Francisco. Ela é superintendente do IBAMA em Santa Catarina. Pode fazer a pergunta. Leonardo Carvalho, seriam algumas rápidas perguntas, questionamentos. O doutor Alexandre Wurman, na questão da fiscalização, para tornar mais célere, até no caso da atuação dos órgãos municipais, da fiscalização do órgão municipal, quando se depara com um empreendimento licenciado por outro ente federativo, gostaria de saber se não seria mais prático, seria mais célere o município advertir o empreendimento, pedir uma advertência ambiental,
para deixar consignado a questão do crime, encaminhar essa advertência para o órgão licenciador, e aí o processo sai normalmente, sem ter que fazer duas atuações, aquela confusão. Isso é um questionamento. Para o doutor Marquezine, eu gostaria de saber o seguinte: bom, para mim ficar claro, particularmente ficou claro com o advento da Lei Complementar 140, que um município que tenha reconhecido pelo Conselho Estadual a capacidade de licenciar impacto local, de acordo com a resolução do CONSEMA, definido, é dele, ponto. Uma questão que não fica bem clara é a questão do corte de vegetação, porque a Lei Federal da Mata Atlântica, artigos 14, parágrafo 1º e 2º, ela diz que a competência em estágio avançado é do Estado, tendo que ter anuência do município, que normalmente não é pedida, caso ocorra. Bom, com detalhe, quando o licenciamento ambiental do empreendimento local demandar corte de vegetação, fique claro que eu acho que tem muita pessoa aqui de fundações municipais, a competência do corte de vegetação é do município também, está na lei. Agora, a questão do parágrafo 2º, que quando é estágio médio, na realidade, teria que ter a anuência prévia do órgão estadual mediante parecer técnico. Eu entendo que isso é uma questão que é praticamente um duplo licenciamento da coisa. Se o outro órgão vai ter que emitir um parecer técnico. Agora, eu queria saber se há necessidade de um convênio para isso. Tá? Porque, infelizmente, está assim, vai ter que ser, você pode fazer se tiver convênio, mas o que é o convênio? Não, o convênio vai ser feito para verificar se você tem estrutura para fazer isso. Olha, mas quem já anuiu e já definiu isso foi o CONSEMA. Eu gostaria de abordar esse assunto. E para o doutor Sais, eu vou pegar um gancho no exemplo aqui daquele empreendimento aqui em Florianópolis, que demorou 1 ano. Eu gostaria da sua opinião sobre até que ponto, qual o percentual e como tratar essa situação, que a interpretação da legislação por parte do parquê, dos representantes do parquê, contribui para essa judicialização, contribui para obstar isso, porque não é possível, um empreendedor, como o senhor falou, olha, eu vou fazer um empreendimento disso, vai levar no mínimo 1 ano, 2 anos, só para ver se é possível começar a tratar da coisa. O cara foge daqui e vai embora. Então, eu gostaria de saber também essa abordagem. Obrigado. Sobre a fiscalização, existem 2 meios, né? Lá o 17 fala claramente da possibilidade ou da obrigatoriedade de comunicação ao órgão competente de licenciamento ambiental. Então, uma das alternativas, a própria que o senhor colocou, é notificar, uma notificação, no caso, para que ele cesse ou não faça aquele tipo de dano ambiental, ou na ocorrência de estar já existindo dano ambiental, que ele pare imediatamente e comunicar ao órgão ambiental. Isso é uma estratégia, uma alternativa tranquila, sem problema nenhum. A questão é que muitas vezes esse tempo, né, não sabe exatamente quanto tempo vai ter entre a comunicação que o órgão municipal vai fazer em relação ao retorno do órgão estadual, do órgão federal. Né? Teoricamente, pela prescrição do decreto 6514, tem 5 anos para emitir um auto de infração. Então, de repente, tu vai elaborar 2 anos para emitir um auto de infração numa situação ocorrida lá atrás. Isso aí se perde muito, né? Perde a efetividade do órgão ambiental. Então, uma das alternativas, né? Alguns órgãos, isso é uma coisa que depende muito da própria autonomia. Quando eu faço um curso, eu digo assim, olha, a alternativa é notificar e comunicar o órgão ambiental, alternativa A. Alternativa B, vai lá e autua e encaminha essa autuação para o órgão estadual. Se for o caso, eles vão lá e fazem sua autuação e tu vai anular teu procedimento. Fica a critério, muito a critério da própria autonomia do órgão. No caso da ocorrência de um grave dano ambiental, sim, aí não tem... No caso de uma ocorrência de um grave dano ambiental. Bom, o instrumento que o pessoal da fiscalização tem seria, ao invés de atuar, porque eu entendo que a autuação em si, até porque normalmente a autuação ela vem embutida nela uma questão pecuniária, multa, tudo, isso é uma briga também.
Então, nesse caso, o município embargaria para cessar as atividades e repassaria isso para o órgão competente autuar. Seria uma outra estratégia Sim, sem dúvida nenhuma. Um termo de interdição, suspensão de atividades, né, que são termos, sanções que são autônomas e não são necessariamente vinculadas ao auto de infração. Então, para esse caso, e ali a lei, o artigo 17 fala que é obrigação do órgão ambiental que tomar conhecimento da ocorrência de dano ambiental fazer cessar imediatamente. Então, ele pode fazer, deve, ele não pode se omitir em fazer essa ação imediata, né? Claro que aí passa para a segunda questão, que é a ocorrência, a relação, a existência do processo administrativo. Porque se vocês olharem, essa notificação que é muito utilizada, notificação que tu chamaste de advertência, notifica, ó, para com isso, alguma coisa, a notificação ela não existe no ordenamento jurídico, aí ninguém fala muito em notificação, né? Quem fala é uma instrução normativa do IBAMA para notificar nos casos em que tu não tem certeza de quem está causando aquele dano ambiental. Tu tem dúvida se é o Alexandre, né, o vizinho, ou quando é o proprietário em condomínio, então tu usa a notificação nesses casos. Então, é uma alternativa que vai se fazer, depende muito a gente deixa essa alternativa aberta justamente para liberar o município, entre as liberar, ele ter a sua própria autonomia. Tem lá, os alunos dizem assim, não, nós vamos autuar. Pronto, então autua, beleza. Não tem problema de anular teu auto depois? Não tem problema, beleza. Ah, não, nós vamos notificar e vamos esperar a atuação do órgão ambiental. Então, tá bem, como é o caso do IBAMA ali, eu falo do IBAMA porque o IBAMA tem esse procedimento do disque verde, né, que vem uma pilha de informações que a gente recebe lá, que a gente recebia lá no órgão ambiental. E eu só para fazer, antes que falar da Mata Atlântica, lá no município, no estado do Rio Grande do Sul, sim, temos convênio, né, convênio de delegação de competência para a supressão de vegetação de Mata Atlântica para os municípios. O estado do Rio Grande do Sul, através de convênio, delega essa competência, porque a lei de licenciamento ambiental, o Código Florestal, em todos os momentos, referem à lei especial da Mata Atlântica, 11.428, né, que é um procedimento à parte, é uma lei especial, então demanda, sim, pelo menos nesse entendimento, o convênio para repassar aos municípios. Exatamente. Porque a lei federal determina, neste caso específico, que a competência é do Estado. Ela diz isso expressamente. Então, o Código Florestal, a lei da vegetação da proteção nativa, não é só Código Florestal, né? Não é só, é todas as vegetações. Ela diz lá, o que está escrito aqui tem que também respeitar a lei da Mata Atlântica. A lei de licenciamento, projeto de lei, fala, tem licenciamento de Mata Atlântica que tem situações diferentes. A lei complementar 140 fala, não se esqueçam que tem a lei da Mata Atlântica. Então, a regra geral é essa, mas a lei da Mata Atlântica é uma lei específica e define para esses casos concretos. Desculpa eu me meter nesse assunto antecipadamente. Imagina. Bom, eu queria só explicar que no caso do Paraná nós temos aí vários tipos de formação de vegetação. Nós temos sim a influência da Mata Atlântica e, portanto, a aplicação da Mata Atlântica na porção centro-sul, então toda a região ali do litoral até mais ou menos a divisa entre Curitiba e Ponta Grossa, para vocês poderem ter uma ideia, indo em linha reta até o Rio Paraná, portanto, pegando toda a região ali de Guarapuava, de Cascavel, né, de Foz do Iguaçu, para baixo, temos uma incidência, né, da famosa floresta umbrófila mista, que é a Mata Atlântica. Dali para o centro, nós temos a formação de Campos Gerais, que é na parte de Ponta Grossa, até mais ou menos a altura de Campo Mourão, em Londrina, e depois nós temos inclusive Cerrado. Então, no caso do Paraná, atipicamente, nós temos essas três formações florestais, aonde se aplica o Código Florestal, a lei da Mata Atlântica, naquilo que se aplicar, e nós temos o Código do Estado, Código Florestal do Estado do Paraná, que também tem as suas peculiaridades. E alguns municípios, por conta desta situação, também editaram os seus códigos
municipais. Eu queria só, para deixar bem claro, né, no anexo 11, né, da resolução 088, ele trata das atividades florestais. Então, para você poder entender como é que funciona. Atividade florestal 11.1, supressão de vegetação secundária em estágio inicial de regeneração em toda a área urbana. Isso a resolução já diz. Independente de ser Mata Atlântica ou não, o que tiver em área urbana, urbanizada, toda ela. Aproveitamento de material lenhoso para exemplares secos, em pé ou caídos naturalmente em área de ocorrência de acidente natural, em área urbana, até 100 metros cúbicos. O que exceder isso, aí é o órgão estadual. Então, se entende que até 100, o próprio município, independente do seu tamanho, desde que ele esteja capacitado, desde que ele esteja lá com o seu alvará para funcionar, ele vai liberar. Corte de espécies florestais nativas isoladas, né, em área urbana consolidada, somente para fins de edificação. E árvores que ponham em risco a vida e o patrimônio, que é o interesse público, o interesse social, você também pode autorizar, o município pode autorizar. Então, construção para fins de edificação e para retirar do risco e do patrimônio alheio, aquela árvore que está para cair, né, aquela situação de risco. Supressão de vegetação secundária em estágio inicial de regeneração em área urbana, para fins de construção, edificação e empreendimentos imobiliários. Corte de espécies nativas plantadas em imóvel urbano, todos, exceto as espécies ameaçadas de extinção. E, por último, a supressão de espécies florestais exóticas em área de preservação permanente, porque fora dela está liberado o corte, né, das exóticas. O IAP não licencia, apenas recebe a informação de corte de pinos e eucalipto, né, por exemplo. E espécies florestais nativas com projeto técnico, todos os casos aí é o município que vai licenciar, não sobra nada para o IAP. Com relação à questão do convênio, né? Então o município está licenciado e ele tem uma situação típica própria que não se enquadra nessa situação da resolução. Se ele tiver corpo técnico qualificado, ou seja, engenheiro florestal, né, ou biólogo, a gente pode, por delegação de poderes, eu não preciso necessariamente fazer um convênio, é por simples delegação, como prevê a 140, eu autorizo o município a executar as atividades e, consequentemente, licenciar, fiscalizar e autuar, né? Nós só vamos atuar supletivamente se tiver uma situação emergencial que, após a comunicação ao município, ele não tenha tomado nenhuma atitude. Aí nós mandamos nossa equipe de fiscalização, de atendimento de emergências ambientais, tomar as medidas necessárias para cessar o dano, né? Embargar a atividade, enfim, e tomar todas as atitudes que a legislação prevê. Acho que é isso. Obrigado. Deixa eu me meter só rapidinho na pergunta que não foi dirigida a mim, mas eu gosto muito da lei da Mata Atlântica. E essa questão da fiscalização, e saúdo aqui, foi falado do nosso estado, a Polícia Militar Ambiental tem um papel impressionante, convive com o Marledo, está muito melhor do que a gente, tá? Casou, está de lua de mel no Nordeste, se despediu do Conselho na última semana, e a Polícia Militar aqui do nosso estado tem um papel fundamental na fiscalização, auxiliando muito o órgão estadual. Fiscalização me parece uma questão de muito bom senso, e por isso que eu gosto de como a Lei Complementar 140 tratou. Quem licenciou, fiscaliza. Se o outro chegar e ver, avisa. Se tiver uma situação iminente, está vazando gasolina do posto, aí qualquer cidadão deveria, inclusive, tomar essa atitude, chamar para embarga. E se houver essa sobreposição, dois autuarem, prevalece de quem licenciou. Bom senso é muito importante para a interpretação de lei, como foi dito. Eu vou contar, eu adoro história, porque história grava. Eu tenho um amigo que passou no concurso da magistratura com 23 anos, não tinha aquela regra dos 3 anos ainda. Primeira audiência, que ele morava com o pai e com a mãe, só estudava, ganhava mesada e virou juiz no mês seguinte, né? Que é lá, fácil para administrar isso na cabeça. Primeira audiência que ele fez na vida era uma audiência de conciliação, de separação e guarda de filhos. Em meia hora ficou o pai e a mãe discutindo quem ia ficar com a guarda dos 3 filhos. Aquele menino de 23 anos, que nem a namorada tinha, olhando aquilo. O que ele fez? Ele começou a lembrar tudo que ele tinha estudado no CPC, no Código Civil e tudo mais. Ele olhou e falou, vocês dão licença para eu ir ao toalete? Ele pegou o celular, ligou e falou, mãe, olha só.
ter essa humildade em determinados momentos, quando não sabe o que fazer na área ambiental, como o Alexandre disse, na informação, é muito bom. É muito bom poder ligar para a mãe nesse momento. Então, a regra aí da fiscalização, ela tem bom senso. Sobre a lei da Mata Atlântica, que o Alexandre já falou, é o artigo 11. A lei poderá estabelecer regras próprias para atribuições relativas à autorização de manejo e supressão de vegetação. Então, é por isso que a regra lá estabelecida, eu concordo. Pela regra geral da lei complementar, você estaria tendo um problema. Mas para a supressão de vegetação, me parece que não. Sobre o MP, eu lecionei 10 anos na Escola do Ministério Público. Eu tenho inúmeros amigos e talvez seja a instituição que eu mais respeite. Se nós estamos do jeito que estamos com ela, sem ela estaria pior. Vou contar uma história e depois eu dou minha resposta. A gente estava licenciando um projeto portuário e o investidor era um árabe e o escritório que o atendia era um escritório americano de Nova York. E eu fui explicar licenciamento ambiental para o colega de Nova York e para o representante do Sheik. Aí eu olhei para ele e falei, não, no Brasil é o seguinte, você então quer empreender em tal lugar, você vai ao órgão ambiental competente, não entrei na questão de competência, senão ia ser a maluquice e já começaria. Eles te fazem uma instrução técnica, você faz o estudo de impacto ambiental, você apresenta, eles pedem complementação, você apresenta a complementação, já vai a 3.000 páginas, aí é marcada 1, 2 ou 3, quantas necessárias audiências públicas, você expõe, cada uma tem 500 pessoas, o órgão analisa, ele pode pedir complementações de novo, faz um parecer técnico, vai para um órgão superior, e eles te dão a licença prévia. O cara, puxa, como vocês se preocupam, então está resolvido. Eu falei, não, a licença prévia diz, você pode botar esse celular nessa mesa. Daí veio a primeira pergunta, extremamente inteligente. Vocês não têm zoneamento no Brasil? Eu disse, nós temos, mas assim, é um excesso de zelo, o princípio da precaução, presentes, futuras gerações, a gente tem que ver se naquela área onde pode pôr um porto, realmente pode pôr um porto. Ele disse, puxa, como vocês se preocupam, o país da floresta amazônica. E depois? Falei, não, depois então você traz o projeto, né, o projeto que era conceitual vira executivo, você vem com o PBA, 78 programas ambientais, você faz aquilo tudo, mostra o cumprimento das condicionantes, pede a licença, o órgão analisa, pede complementação, te dá a LI. Puxa, aí está pronto, eu falei, não, aí você constrói, prova que cumpriu todas as condicionantes, pede a licença de operação e eles vêm olhar e dizem, não, mas não entendi, já disseram como é que faz, para que é de operação? Falei para ver se foi feito, como foi licenciado. Aí o árabe, por quê? Alguém não faz como foi determinado? Se ele entendesse como é que é o habite no Brasil, né? Daí eu olhei para ele e falei, às vezes, né, a questão é excesso de zelo no Brasil, etc. Ele assim, quanto tempo? Eu falei, 3 anos. Ele, puxa. Ele, bom, entendi, mas então está resolvido. Eu falei, depende. Você paga para isso tudo. Eu falei, depende. Ele assim, depende do quê? Eu falei, do MP. Não, doutor. O senhor não entendeu? Nós vamos fazer tudo como manda a lei. Como o órgão determinou. Eu falei, pois é, mas pode ser que o promotor não concorde. Ele falou, não pode. Eu falei, pode. Ele falou, vamos falar com o chefe dele. Eu falei, ele não tem chefe. Ele falou, como assim? Vocês são loucos? Como é que todo mundo tem um chefe? Lá nos Estados Unidos é eleito, né? Se eles não têm chefe. Eu falei, é uma garantia constitucional, enfim, é um órgão muito importante. Ele assim, então tira, se ele está fazendo bobagem, tira e traz outro. Eu falei, eles são inamovíveis. Vou te responder agora, depois dessa história. Geralmente, as nossas principais virtudes são nossos principais defeitos. Eu falo muito. Às vezes é bom, às vezes é ruim. Eu tenho uma boa capacidade de argumentação. Meus clientes gostam, meu filho não gosta. O MP tem muitas garantias. Isso é bom, mas também é ruim. A primeira resposta eu usei do bom senso. E para você ser um bom jurista, independente do cargo que ocupa, me parece que é 60% bom senso. Ser um bom técnico, ser uma boa pessoa que milita na área ambiental. É 60% bom senso e 40% conhecimento técnico. Se me parece que às vezes falta. E aí minha explicação. Como eu te disse, eu dei aula há 10 anos, eu tenho muito aluno que hoje está na carreira e eles mesmo concordam com isso. Tem algumas matérias na especialização que se tem na carreira que mexem muito com a paixão e com a emoção. E eu só conheço uma que rivaliza com o futebol, que é o meio ambiente. Cara, eu sou colorado. E não interessa que pela primeira vez na vida a gente foi rebaixado. Nós somos muito melhor que o Grêmio, que não tem título de campeão mundial. E não adianta discutir, porque eu não vou mudar de opinião. E é óbvio, e aqui fica mais fácil, porque aqui eu sou havaiano, eu não tenho nem dúvida, quem está na A é melhor que quem está na B. Então, vocês notam a minha incongruência ao falar de time de futebol?
não pode levar para a questão ambiental. Quando vira Fla-Flu, quando vira Grenal, quando vira Avaí e Figueirense, dá problema. E isso acaba acontecendo. E você tem, e agora eu vou dizer, entre técnicos de órgãos ambientais, divergência que não é crime, ainda bem que no PL vai revogar a modalidade culposa, daquela sacanagem com os servidores públicos, que, pô, você comete um crime sem saber que está cometendo um crime por divergência técnica. Você pergunta para o engenheiro quanto é 2 mais 2, ele fala 4. Você pergunta para o advogado, ele diz 4, mas pode ser 3 ou 5. Você pergunta para um contador, ele olha no seu olho e fala quanto é que você quer que dê. Então, em meio ambiente, é você conseguir que sempre dê 4. Não é fácil. Não é fácil. Mas o técnico que trabalha, o servidor público, o advogado, o juiz e o promotor, ele é um servidor público. A opinião pessoal dele devia ficar do lado de fora. É muito difícil? Mas deveria ficar. Quando a ideologia se sobrepõe à lei, tem uma coisa que eu costumo chamar de corrupção ideológica. Sou contra novos projetos. Você não pode ser, meu amigo. Você tem que olhar se a lei permite ou não. Então, eu acho muito importante, e ontem, ainda nesse evento que eu estava, que era só o pessoal do setor produtivo, eu disse, caminhe junto com o Ministério Público. É muito importante. Não vá conversar com ele só na hora do judiciário. Então, eu só queria repetir assim, eu diria que 90% das vezes o MP age de forma magnífica e eu aplaudo. Esses 10%, talvez tenha que realmente se conversar e se ter essa conscientização e trabalhar para que eles também judicializem menos. Eles têm um instrumento muito bonito que é o TAC, que é muito melhor que a ação civil pública. Você sabe como, quando e onde começa, não tem a menor ideia de como, onde e quando ela vai terminar. E aí ela acaba não resolvendo, né? A ação civil pública não é boa para ninguém, nem para o advogado. Ela dura 20 anos, então o que você cobra é muito para o cliente e pouco para você ficar 20 anos abraçado na ação. Então, tentaria ao máximo te dizer isso assim, a judicialização é ruim sempre, em matéria ambiental, sempre. Na minha modestíssima opinião, que pode, evidentemente, ser diferente da dos demais. Obrigado. Não é uma pergunta, uma rapidíssima reflexão, comentário rápido. Doutor Marcos Sainz, queria cumprimentar a mesa na pessoa do doutor Marcos Sainz, com quem interagi em muitíssimas audiências públicas, muitos estudos de impacto ambiental. Já participei de coordenação de multidisciplinaridade com 9 técnicos de áreas diferentes em estudos de impacto ambiental. E estou coordenador de desenvolvimento ambiental da Fátima, na Grande Florianópolis. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Vinícius. Mas eu queria voltar à abertura desse evento, porque nós, naquele dia 6 à noite, aqui com a ministra e com o doutor Bessa, refletimos muito a respeito dos marcos legais e de quando tudo começou. Lá em 81 ou lá em 72, e eu estou convencido a partir desse evento muito exitoso, e aí cumprimento o doutor João Pimenta, que foi idealizador e o coordenador desse exitoso e sucesso todo desse evento, a envergadura da mesa em todos os horários, em todos os dias, realmente está projetando esse evento para entrar para a história na área ambiental no Brasil. Mas o que eu queria dizer é que nós precisamos voltar a lembrar o papel de cada um. E nós, os órgãos ambientais, são os órgãos executores de política de meio ambiente. E aí nós trouxeram para dentro dos órgãos ambientais o papel de formular políticas que não é do órgão ambiental. Trouxeram para dentro do licenciamento ambiental a responsabilidade de resolver problemas de saúde pública, a responsabilidade de resolver problemas de segurança pública, a responsabilidade de resolver problema indígena e tantos outros problemas que não são problemas nossos, que não são atribuições nossas. Então, os municípios têm um papel legítimo nesse processo. A descentralização é o caminho inevitável, só que os municípios precisam entrar de cabeça na área ambiental, não a começar pelo licenciamento, mas a começar
pelas políticas de planejamento ambiental regional, de aplicação e entendimento da avaliação ambiental estratégica, da avaliação ambiental integrada. Eu estou convencido que se nós tivéssemos estudos de impacto ambiental, ou qualquer estudo ambiental que vem para nós, para balizar um licenciamento, se ele está bem planejado, então a palavra aqui é planejamento. Se ele vem bem planejado, se ele vem discutido, se você tem um estudo que veio para o órgão ambiental feito no campo e não com dados secundários, você diminuiria em muito a insegurança jurídica na ponta. O licenciamento é inseguro, a legislação é complexa, é muito complexa, ela é muito extensa, sim, mas se nós tivéssemos cada um fazendo o seu papel, o licenciamento não seria tão empoderado como é, e a responsabilidade ficou sobre os nossos ombros. Então, o que eu quero dizer, para finalizar, é que esses instrumentos que o CISNAMA nos deu, os instrumentos de avaliação ambiental, os planos de bacia, a avaliação ambiental integrada das bacias, porque você tem uma série de instrumentos que não são utilizados e não são feitos pelos outros atores do poder público, que são os formuladores de política de meio ambiente. Nós somos executores de política de meio ambiente. Nós somos os licenciadores e fiscalizadores. Nós não estamos no órgão ambiental para fazer plano de bacia, não estamos para fazer avaliação ambiental integrada, não somos nós que aplicamos avaliação ambiental estratégica, mas nós fazemos isso, sabe por quê? Porque os outros atores da sociedade não fizeram, do poder público não fizeram. Então a sociedade precisa entender isso. E nós todos, da área técnica e da área ambiental, precisamos saber que nós vamos enxugar gelo e a coisa vai ficar cada vez pior se os outros atores do poder público não fizerem seu papel, que é o papel de planejar, e também o planejamento vai para quem quer fazer licenciamento, para quem quer apresentar um estudo de impacto ambiental no órgão, não quer sofrer, não quer demora, então planeje bem, estude bem, faça levantamento de campo e venha com excelência técnica, que as incertezas jurídicas, elas diminuirão. Então, doutor Marcos, doutor Carlos Leomar Creus, que foi o nosso ex-presidente, queria fazer uma saudação a ele, e dizer que o caminho, eu acho que o caminho é voltar ao marco legal e ver que cada um tem seu papel. E tirar de dentro da licença um monte de coisa que não é para estar lá dentro, da área de outros agentes, de outros atores do poder público. Aqui na frente. Bom dia a todos, parabéns pela mesa, muito boa sempre. Vou fazer um comentário rápido, eu já falei demais nesse evento. Sobre a questão acho que foi o colega que comentou sobre que ao invés de autuar, advertir, e eu queria lembrar que a advertência também é uma sanção administrativa. E na forma da 9605 de 98, 72, a advertência deve precedir a multa simples. Então, só deveria o órgão ambiental aplicar a multa simples depois de ter advertido. Só que aí veio o decreto e disse, não, isso é só para caso de até R$1.000, né? Como a gente estava conversando ontem com o ministro, ele disse que é a forma de legislar no país. Então, eu não quero saber da lei, a lei eu não consegui fazer do jeito que eu queria, então eu vou lá e resolvo um decreto. Né? O colega até comentou também, eu não resolvo um decreto, vou na portaria, depois vou na instrução, mas, obviamente, norma infralegal não pode mudar o que a lei estabeleceu. Então, e aí lembrando que autuar é não necessariamente a mesma coisa que atuar na defesa do meio ambiente. Então, se você não tem competência para autuar, pelo menos participe, fiscalize e envie ao órgão ambiental que é competente, né? Ou faça advertência quando for o caso. Eu queria só esses comentários. Obrigado. Lá atrás? Só para complementar o Sion, né, que a advertência é uma sanção, né,
E é uma sanção aplicada no julgamento do auto-infração. Porque ele pode ser advertido e pode ter uma conversão do valor até R$1.000, aplicou uma multa de R$1.000 e daí converte em advertência lá no julgamento do auto-infração. Lá no estado do Rio Grande do Sul tem um decreto estadual que daí o valor vai a R$3.500 para as infrações do estado do Rio Grande do Sul. Então a advertência que eu comentei ali no sentido de notificar, né, previamente, mas não só para esclarecer, não ficar. Então a advertência ela é uma sanção efetivamente e ela não pode, o pessoal não pode converter ela de novo num prazo de 3 anos, né? Ela tem um período, se ele foi convertido nesse período, não vai poder converter de novo no próximo prazo. Bom, a pergunta que eu vou fazer se refere unicamente ao estado de Santa Catarina, né, onde tem 100% de ocorrência de Mata Atlântica, onde nós temos um empreendimento que é licenciado ambientalmente pelo município, está lá na resolução CONSEMA 14, e uma supressão de vegetação associada a esse empreendimento. O Estado teria a competência de limitar o município com relação à área de corte, de falar, não, só de área X para cima não é mais sua competência licenciar, seria competência da FARE. Existe esse poder do Estado ou não? Obrigado. Pode repetir o final da pergunta? Se tem competência do Estado. Para Mata Atlântica? Isso, se o Estado teria... existe um empreendimento que é ambientalmente licenciado pelo município, tá? E nesse empreendimento vai haver uma supressão de vegetação, ou haveria uma supressão, se o Estado ele pode limitar o município quanto à área de corte. Dizer, bom, de uma área para cima seria o órgão estadual e de uma área para baixo seria o órgão municipal. A supressão estaria vinculada à atividade licenciada. Mas no caso de Mata Atlântica, está dizendo? Isso, Santa Catarina, Mata Atlântica. No caso de Mata Atlântica, sim. Tem a lei 11.428 que fala que a competência de supressão de vegetação é do Estado. Então, por exemplo, o município de Porto Alegre, até o 2016, até abril, mais ou menos, fazia licenciamento de atividades e a supressão de vegetação de Mata Atlântica até o limite de 5 hectares do empreendimento. Então, acima de 5 hectares, essa supressão tinha que ser autorizada pelo Estado. Porque tinha esse limite. A partir dali, do convênio que foi renovado, a ampliação da competência, por causa do atendimento dos requisitos, a partir dali o Estado deferiu, entre aspas, a competência para o município licenciar todas as atividades. Isso que aconteceu na prática lá no município de Porto Alegre, para te dar um exemplo. Então o Estado limita e limita dos municípios menores, por exemplo, através do convênio, a supressão de vegetação num montante, no caso lá do Rio Grande do Sul, 5 hectares. Sim, claro. Não? No caso, a legislação federal passa para o município. No âmbito do empreendimento licenciado pelo município, que necessariamente tenha que ter corte de vegetação, a lei federal não cita limites, e aí a competência é do município. A pergunta que ele fez foi, pode o ente federado estadual impor esse limite? Nesse caso, ele vai inovar, ele vai estar botando um limite em cima de uma lei federal. Pergunta, é constitucional ou não? Não, nesse caso não. Se não tem previsão em lei especial, como a lei da Mata Atlântica ou qualquer outra lei, esse tipo de competência não existe, né? Um dos maiores mitos do direito ambiental é a validade da lei mais restritiva, desculpe, né? A lei mais restritiva vale mais que as outras leis. Não existe isso, né? Existem leis na esfera de sua competência, né? O Estado legisla na esfera da competência estadual, o município, interesse local, e a União, as políticas gerais, lei geral de licenciamento, lei geral do Código Florestal. Então não pode o Estado querer limitar, e também o município não pode querer
fazer leis mais restritivas fora da sua esfera de competência. Ontem foi citado a lei do amianto, e outras legislações que foram declaradas inconstitucionais. O Estado também, no caso, aconteceu. Então, eu, nesse caso, se é isso que eu entendi, aí, como o colega explicou, aí sim, aí é inconstitucional e não pode ser exigido do município cumprir essa obrigatoriedade do Estado. Deixa eu fazer um comentário. O Burma foi muito feliz, é exatamente isso. Como a gente vive no primado das instruções normativas, das portarias, enfim, das normas infralegais, as pessoas esquecem a Constituição. O colega falou muito bem, o que é tal da CF, né? Mas na regra de competência concorrente, que é do artigo 24 da Constituição, cabe, na forma dos seus parágrafos, à União estabelecer normas gerais, aos estados suplementar norma federal e aos municípios, com fundamento no artigo 30, legislar sobre assuntos de seu peculiar interesse. Então, como o Bruno falou muito bem, não é aquilo que é mais restritivo, é quem tem competência. E quem tem competência é que deve legislar sobre a matéria. Esse é o ponto. E a regra para atuação, que é da competência comum lá do artigo 23, que a Constituição nunca quis dizer todos ao mesmo tempo, mas sim em função daquele impedimento que tem, daquele ente federativo que tem maior interesse na atividade, definida em função da abrangência do impacto direto do empreendimento. Essa é a regra geral. Mas, enfim, esse comentário que eu queria fazer. Pode falar. Bom, eu queria fazer uma pergunta, talvez fuja um pouquinho do que esteja sendo discutido, mas é com relação à fiscalização. Como os nossos colegas já disseram, quando você emite um auto, é uma peça acusatória, ele só vai virar uma penalidade, talvez ele vire uma penalidade lá com despacho de penalidade. Aí eu queria saber dos integrantes do IBAMA, do IAP e quem falou pelo município, qual a porcentagem ou qual algum dado de que esses autos de infração virem penalidades, seja ela de multa, de manutenção do embargo ou da obrigação de fazer alguma coisa. Porque eu imagino que se isso acontecesse de forma mais efetiva, a judicialização, a responsabilidade civil e a penal aconteceria num menor número. Oi. Você perguntou a porcentagem de... Não, algum dado sobre autos de infração que chegam até o final, que são julgados. Tá. 100%. A gente agora vou falar da situação do IBAMA, tá? Eu acho que o Estado e o município é um pouco diferente, mas a gente está julgando o auto de 2016 e 2017. Então, assim, não todos chegam ao final. E a gente tem duas instâncias. A primeira instância, até R$100 mil tem autoridades aqui, e eu sou segunda instância nesses autos. Acima de 100 mil e abaixo de 500 mil, eu sou primeira instância aqui no Estado, e a segunda instância vai para Brasília. Acima disso, é só Brasília. Então, o que é todos, vamos dizer, até 500 mil, a gente está relativamente dentro dos confortos. Lógico, tem um ou outro que ficou perdido e está antigo. Mas a maioria já está bastante adiantado. Então, existe, é autuado. Tem alguns, eu sei que tem alguns, eu acho que o órgão estadual de São Paulo, CETESB, ele autua, mas não dava valor. A gente do IBAMA não. Você, na hora que está autuando, já fornece o valor. Esse valor pode ser confirmado, baixado ou aumentado durante o julgamento. Se acontecer qualquer coisa assim, a pessoa é informada, se defende, aí tem o julgamento de primeira instância. Aí pode recorrer, caso se confirme, pode recorrer, e aí, em se confirmando, transitou em julgado. Mas, assim, o índice é praticamente 100%. Tá? No caso do IAP, eu queria dar duas explicações antes de entrar no mérito, né? Nós temos os autos de infração, em que você tem assinatura de termo de compromisso, ou seja, ele não chega nem a ser julgado, porque é assinado um termo, e em cumprido o termo não há que se falar em julgamento do auto de infração, porque ele abre mão, inclusive, de defesa, de recurso, etc., etc. E cumpridas as condicionantes do termo de compromisso, o processo é arquivado. Esses, nós temos aí 100% deles ou cumpridos e arquivados,
ou transformados em ação, né, e cobrados judicialmente. Nós temos a outra situação daqueles que não se transformam em termos de compromisso, né, os autos de infração comum, né, onde efetivamente não há que se falar em recuperação do dano. Por exemplo, derramamento de óleo no rio, ou derramamento de combustível, enfim, ou incêndio, né, na rodovia, por exemplo. Você não tem como você recuperar o dano da fumaça ou daquilo que queimou do caminhão. Então, não tendo como recuperar o dano, você não há que falar, ou aquelas autuações administrativas, não tinha licença ambiental ou estava atuando com licença ambiental vencida. Também não existe termo de compromisso e nem redução de multa. Esses nós temos hoje cerca de 80% dos autos julgados, ok? Fizemos um esforço bastante grande após 2008, por conta do novo decreto com relação à prescrição. Por quê? Pelo 3179 não havia um prazo estabelecido no próprio decreto pelo tempo de duração do processo. E nós temos várias jurisprudências no sentido de que o prazo prescricional só começa a contar do fim do processo. Como eu não tinha prazo para tramitar o processo administrativo, eu tenho auto de infração de 91, 92, 93, que estava sendo executado em 2012, 2013, 2014, porque eu não tinha prazo para o processo terminar. E o prazo prescricional era entendido, né, até o STJ, que era da conclusão do processo. Com a edição do decreto 6514, nós temos aí um prazo de 5 anos para terminar, para concluir o processo. Tá? Ou 3 anos se ele ficar parado interruptamente, a prescrição intercorrente, e aí morreu. Então nós tivemos um esforço muito grande, a partir de 2010 e 2011, na celeridade disso e uma atenção para não se perder esses processos exatamente pela prescrição. Tá? E tivemos um índice de efetividade de quase 90%. Então, quase 90% dos processos foram julgados pelo IAP ou pela SEMA, que é o órgão de recurso, o órgão recursal do Estado do Paraná. Daí você ter a inscrição em dívida ativa e a execução, que é uma outra situação, que daí dá mais efetividade, não é só a decisão que te dá efetividade, né, na preservação do meio ambiente, mas na hora que efetivamente você ingressa com as ações, essa coisa muda, né? Então nós tivemos aí cerca de 60% dos processos inscritos efetivamente executados. Por que 60% dos processos? Porque nós temos um parecer da Procuradoria-Geral do Estado, em um estudo, de que o processo, de que uma dívida até um determinado valor não vale a pena a sua execução, que no caso do Estado do Paraná está em R$5.000, na União me parece que é R$15.000, o valor de alçada para se ingressar com a ação, porque o custo dela, ao final, ultrapassa o valor da própria multa. Então, cerca de 40% dos processos, não é que a gente perdoa a dívida, não é isso, mas ele fica lá no cadastro, inadimplente, ele não tira uma nova licença enquanto não quitar essa dívida, mas ela não é executada, ok? E daqueles que foram executados, nós temos um índice em torno de 30% de efetividade no recebimento de multas. E quero dizer para vocês que parece pouco, né? Quem não atua na área pública, 30% parece pouco, é muito. Porque a Procuradoria-Geral do Estado tem um índice de efetividade nas suas execuções de 5%. Então, se eles têm de 5%, nós temos de 30%, né? E agora nós instituímos, em 2017, junto com a Procuradoria-Geral do Estado, eles assumiram os processos judiciais e as execuções, porque eu sou o último corpinho jurídico, né, remanescente do IAP, não tinha também como tocar as ações judiciais, a instituição do protesto. Então, aqueles processos abaixo de R$5.000, né, temos convênio hoje com 99% dos cartórios do Estado do Paraná e as pessoas estão sendo protestadas. E aí eu tenho uma efetividade de mais de 50% no pagamento dos autos de infração abaixo de R$5.000 por conta da situação do protesto que foi implantada pelo sistema da Fazenda e da Procuradoria do Estado.
Eu só queria fazer um comentário sobre a resposta e voltar à pergunta do colega lá sobre a Mata Atlântica. Essa questão que foi falada, que não se tira uma nova licença sem o pagamento da multa, aí a gente acabou de passar uma situação dessa, e tivemos que impetrar mandado de segurança e mandaram... Foi a NTT, não foi o órgão ambiental, mas não deveria haver essa vinculação, na minha opinião. Entendo que o órgão faça, tá? É fácil falar do lado de cá, né? Eu entendo que o corpo jurídico do órgão entenda dessa forma. Sobre a questão da Mata Atlântica, e aqui mostra um pouquinho aquilo que eu falei antes lá do 2 mais 2 nem sempre ser 4. Como é que funciona a Lei Complementar 140? O artigo 7º veio de quais são as atribuições da União, o 9º disse as do município e o 7º residual o Estado, que é onde acaba caindo a maior parte das coisas. Se você for no artigo 9º da Lei Complementar 140, o inciso 14, aí ele fala, são atribuições do município, observadas as atribuições dos demais entes federativos previstos nessa lei complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos conselhos estaduais de meio ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade. Ou seja, se na elaboração da tipologia pelo CONSEMA se entendeu que o porte acima de X hectares muda e passa a não ser mais impacto local, você traria a autorização da supressão de vegetação para o Estado. Foi isso que o Conselho fez aqui nas suas resoluções 13 e 14. Por outro lado, o artigo 9º, inciso 15, tem a seguinte redação: observadas as atribuições dos demais entes federativos previstos nessa lei complementar, aprovar, 2 pontos, a linha B, a supressão e o manejo de vegetação de florestas e formações sucessoras em empreendimentos licenciados ou autorizados ambientalmente pelo município. Disse exatamente o contrário. Então, eu estava conversando antes com a superintendente do IBAMA, que a gente pede muito por lei, e quando as leis vêm, a gente critica e sempre acha ali uma saída. Nesse caso, eu faço parte do conselho. Agora, vou dizer aqui, porque eu digo no conselho, inúmeras vezes os conselhos municipais, estaduais e o nacional extrapolam em muito a sua competência. Que o Burman falou, que aquela questão, são as máximas do direito ambiental. Vale o mais restritivo. Eu tive esse embate no conselho, estavam representando um outro setor, e disse, vale o mais restritivo. Eu perguntei, está escrito aonde? Ele, na Constituição. Eu falei, aonde? No 225, qual inciso? Qual o parágrafo? Não, é na Política Nacional do Meio Ambiente. Eu falei, qual o artigo? Desculpa a minha ignorância. Aí ele, é na Complementar 140. Aí daqui a pouco ele disse, está no meu livro. Eu falei, bom, então tá bom. Está no seu livro, é uma opinião. Porque essa questão, a gente não tem que ser expansionista, conservacionista, etc. A gente tem que ser constitucionalista. Nesse caso, qual foi o entendimento do CONSEMA aqui? E aí eu agradeço, ainda bem que eu te saudei, né, Eduardo? Eu agradeço aqui o nosso secretário executivo que lembrou da resolução. Foi com base no inciso 14 e não no inciso 15. Pode ser objeto de questionamento. Até porque na última reunião do Conselho foi muito interessante. Uns municípios vieram e antigamente eles pediam habilitação, né? O João estava presidindo e lembra bem. Tinha até riu quando falaram do consórcio. Depois eu quero saber do consórcio do CONIPA. E você falou também lá do Rio Grande do Sul, porque estão se pedindo consórcio aqui. A discussão é se o consórcio faria parte do Cisnama ou não. Se teria que ser dada a licença pelo consórcio, mas também pelo município. Mas no caso que eu quero falar, os municípios vieram e falaram, estamos avisando o Conselho que a gente vai passar a licenciar, ponto. É o que a Constituição diz. Eu não precisa nem ser municipalista para isso, é só ler a Constituição. Aí o Ministério Público aqui no Estado diz, calma aí, eu quero ter controle disso. E aí nós estamos numa situação um pouco, perdão a expressão, mas esdrúxula, que eu dei um curso no CREA de licenciamento, acho que umas 3 semanas, aí veio um cara para mim e falou, doutor, eu posso escolher Fátima ou o município de São José, porque o sistema está aberto. É município, mas nesse caso o município não está fazendo, eu prefiro ir na Fátima. O que eu faço? Eu falei, vai na Fátima e fica quieto. Porque é pelo site. Competência, lembra no comercial que tinha aquele carro estilo, ou você tem ou você não tem. Competência, ou você tem ou você não tem. Esse tipo de coisa está acontecendo, é muito ruim. Mas faz parte do amadurecimento que o Burman falou, que a gente ainda está passando. Mas então, só para te responder, no Estado sim tem limitação de supressão de vegetação, pelo inciso 14, a linha A,
Quer contestar? Pega o 15, a linha B e contesta. Diante da... Tem mais alguém que quer fazer? Última intervenção antes da gente encerrar, então. Bom dia, eu me chamo Ana Paula. Eu venho do município de Bombinhas, o menor município do estado de Santa Catarina, península única do estado de Santa Catarina, um município que cresce acerca da especulação imobiliária de uma maneira violenta, área de amortecimento da reserva biológica Menino do Arvoredo, em que a gente já não tem água e saneamento básico nenhum. Isso assim só para ilustrar a beleza que a gente vive lá dentro. O município está totalmente inserido na Mata Atlântica de encosta e seus ecossistemas associados, como mangues, restingas, dunas e toda a sua fauna e flora. Pois bem, esse município de 36 km², ele tem uma área chamada Costeira de Zimbros. É a única área remanescente de Mata Atlântica que a gente tem no município. E aonde vários bairros ainda tiram sua água para beber. Pois bem, existe um estudo de capacidade de suporte, porque todo lugar tem um limite. Eu sou super a favor de que cada município tem que cuidar do seu, porque cada município conhece a sua história, sabe do que se passa ali dentro. Só que essa questão de competência me deixa muito preocupada, principalmente com a nossa Fundação de Meio Ambiente do município, que eu digo que às vezes a fundação é uma afundação do meio ambiente e não uma fundação. Nessa área da Costeira de Zimbros, desde 2000, existe a tentativa de proteger ela de maneira integral. Ela abrange 2 municípios, Bombinhas e Porto Belo. Em 2000, a gente tentou criar um parque nacional. Devido à abrangência dele, que são 2.628 hectares, ela não pôde ser criado um parque nacional por causa da área. Foi criado aí uma área de relevante interesse ecológico. O plano de manejo dessa área começou a virar uma realidade em 2014. O plano de manejo estava sendo feito pelo FAPEU, aqui da UFSC, né? E esse plano de manejo não sai, e ali é uma área que os especuladores imobiliários estão em cima. Mediante a pressão da comunidade para que esse plano de manejo saísse e a pressão que aquela área tem donos particulares, a prefeita fez um decreto em dezembro do ano passado, mudando a categoria dessa área, de um parque municipal natural. Ou seja, mudou a categoria, muda o plano de manejo. Nós tivemos, dia 28 de maio agora, a audiência pública para apresentação dos estudos técnicos e do plano de manejo da área. Só que o que a gente assistiu ali não foi a apresentação do plano de manejo da área. Por quê? Porque ela feria completamente a lei do SINUC em não apresentar os limites e abrangência do parque. Desde 2000, essa abrangência do parque, ela vem sendo suprimida. De Parque Nacional, quando virou área, ela já foi diminuída a abrangência do parque. E agora, quando foi criado o decreto de Parque Natural, ela virou 5 milhões de metros quadrados. Então, de 11 milhões de metros quadrados, passou para 5 milhões de metros quadrados. Tudo bem. Eu acredito que essa audiência pública foi um fracasso dentro do município. Por quê? Porque ela não cumpriu o que estabelece a lei do SINUC, não apresentou a abrangência e não foi apresentado o plano de manejo do Parque Natural Municipal da Costeira de Zimbros. Foi apresentado o estudo de 80% da área de relevante interesse ecológico, já estava pronto. Tanto é que a própria FAPEU nos remeteu os documentos que o próprio presidente da Fundação de Meio Ambiente do município tinha entrado em contato uma semana antes dessa audiência pública ser realizada para firmar o convênio de novo para se adequar o plano de manejo referente à mudança de categoria do parque. E a municipalidade, ela quer validar essa audiência pública. Inclusive, na nossa entrada, nós fomos obrigados a assinar, porque senão nós não teríamos nem direito a perguntas. E a maioria das nossas perguntas não foram respondidas. Então, essa competência me preocupa muito. Como é que fica se o município tem o poder de legislar sobre isso? Ainda, falando sobre a costeira, nós tivemos uma grande falta d'água no município nesse verão. Porque
o município rompeu com a empresa, com a Casan, e entrou uma empresa particular que teve muita dificuldade em nos prover água potável. Então, ela, numa medida emergencial, abriu uma estrada nessa costeira de Zimbros para a ampliação da barragem, que não foi feita, porque, segundo estudos dessa própria empresa de águas que entrou no município, aquela água é insuficiente para nos manter. Tanto que agora o município, devido a extrapolação da capacidade de suporte, quer ir buscar água no rio Tijucas. Então, a minha pergunta é assim, a estrada está aberta. E não só está aberta, ela está sendo cascalhada. Por que um simples acesso para a ampliação de uma barragem que não vai ser feita está sendo cascalhado? Então, a gente denuncia, a gente pede e a gente não tem um retorno. Por quê? Porque a competência está com o município. E o município simplesmente ignora as próprias leis. Então, para quem recorrer? Para onde devemos pedir uma ajuda? Já foi denunciado para o Ministério Público, temos todos os protocolos e a coisa está lá acontecendo. Enquanto não se toma uma resolução assertiva acerca do que tem que ser feito, a obra continua, a estrada continua, o desmatamento continua. Como você mesmo já colocou, né, o primeiro órgão a ser questionado é o órgão que deveria licenciar e não o fez, ok? Então, faz a denúncia, vai à ouvidoria, etc. O segundo passo, também me parece que vocês já fizeram, que foi chamar o Ministério Público a participar, a esclarecer, etc, etc. A terceira orientação que eu posso te dar é a possibilidade de vocês ingressarem, né, com uma ação popular. Né? A lei permite te dar esse instrumento, né? E há um interesse aí no questionamento, com um pedido inclusive de liminar, antecipação de tutela, para que se suspenda a efetividade da construção do cascalhamento dessa via, né? Até que as licenças ambientais e os órgãos, enfim, se manifestem e o próprio Ministério Público venha fazer parte da ação. Agradeço a presença de todos. À tarde, inclusive dos nossos palestrantes que nos honraram não só com a presença, mas com as palavras, com as ideias. Às 14 horas, é isso? Às 14 horas os trabalhos serão retomados. Muito obrigado.